Olá, está começando a Ação Parlamentar de hoje. Preparamos um programa especial para te deixar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo e da nossa cidade. Fique agora com os destaques desta edição. Nos bastidores da Câmara, conheça o trabalho do cerimonial na organização dos eventos oficiais. Entenda como funcionam os protocolos e as regras que garantem o sucesso das solenidades. Valorização da arte. Veja como a Comissão de Cultura atua para fortalecer os artistas de São José, uma parceria que ajuda a viabilizar projetos e valoriza o talento local. Descarte que gera renda. No quadro Tramitando, um projeto que pretende pagar o cidadão via Pix pelo descarte correto de materiais em ecopontos na cidade. Nomes da cidade: a história de coragem e solidariedade de Marli Ellen da Silva. Conheça a trajetória da enfermeira e voluntária que dá nome a uma viela no bairro Campos de São José. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O Ação Parlamentar está começando. Você já reparou que em toda homenagem ou evento realizado aqui na Câmara, existe uma ordem bem definida para tudo acontecer? E quem é que organiza esses detalhes nos bastidores? É o time do Cerimonial Legislativo. Eles são responsáveis por garantir que toda a cerimônia saia perfeita. Na primeira reportagem do programa de hoje, a gente te mostra como funciona todo esse planejamento, que vai desde as sessões solenes até as visitas de estudantes à Câmara. Nos eventos da Câmara, existe uma equipe responsável por conduzir todas as cerimônias oficiais. Esse é o Cerimonial Legislativo, que garante a organização e o bom andamento de cada etapa do evento. O cerimonial legislativo é um elo muito importante entre a nossa Casa Legislativa e os cidadãos. É através do cerimonial legislativo que nós planejamos, organizamos e executamos os eventos oficiais da Casa. Claro que dentro desses eventos há uma série de protocolos a serem seguidos. E o trabalho começa aqui, na sala do cerimonial. É nesse espaço que a equipe se organiza, define roteiros e planeja como cada evento vai acontecer. Claro, seguindo regras e protocolos. O setor conta com 6 profissionais e atua desde a confecção de convites, certificados e medalhas até a execução dos eventos. O processo começa com a formalização de uma homenagem, que passa pela aprovação de um projeto de decreto legislativo em plenário e depois segue para a organização do cerimonial. Uma vez sendo aprovado, aquele projeto de lei acaba virando um decreto legislativo. Então, o vereador, junto com a sua equipe, vai consultar a presidência para saber qual que é o momento mais oportuno de se fazer essa sessão solene. Mas, na prática, a atuação do cerimonial vai além de sessões solenes. O setor ajuda na organização de audiências públicas e grandes eventos sediados na Câmara. Só neste ano, já foram realizados 7 eventos oficiais. Para garantir o bom andamento, cada um deles segue um documento orientador que define toda a organização. A gente tem um questionário que ele é distribuído para os gabinetes, que solicita a solene. Eu mando esse questionário para eles, daí eu marco uma reunião com eles e a gente responde esse questionário. Baseado nesse questionário, eu faço o roteiro de cada solene. Seja ela honraria de cidadão joseense, medalha, baseado nesse questionário que a gente monta o roteiro. Quantas apresentações vão ter, quantas apresentações musicais. Entre as principais regras está a precedência, que define a hierarquia das autoridades e o posicionamento na mesa. Essa ordem também organiza os discursos e o uso de pronomes de tratamento e símbolos oficiais. Sabendo isso, a gente vai saber onde posicionar cada autoridade na mesa. Então, a autoridade de maior hierarquia vai sentar à direita do anfitrião
e depois sucessivamente a esquerda, a direita e a esquerda. Na ordem dos discursos, então no uso da tribuna, as autoridades de maior hierarquia também ficam para o final. Outras regras que a gente precisa se atentar também são os pronomes de tratamento para cada autoridade, então quando usar um Vossa Senhoria, um Vossa Excelência para cada autoridade. E também o tratamento dos símbolos, né? Então, do hino, da bandeira, do brasão do município. O cerimonial também organiza visitas institucionais, com o objetivo de apresentar a Câmara à população. Até os 4 primeiros meses do ano, 7 visitas já foram agendadas. A gente monta um roteiro, nesse roteiro vai ter a idade, né, eles vão mandar para a gente por e-mail, a gente vai receber esse e-mail e vai ter lá a idade, a escola, e a partir daí a gente monta todo o roteiro para ver aonde nós vamos levá-los aqui na Câmara. Explicamos todo o papel, né, do Legislativo para eles e geralmente temos um vereador que também atende e tira, né, as dúvidas, porque eles querem muito conhecer os vereadores. Dos bastidores à execução, o cerimonial organiza e garante o bom andamento dos eventos oficiais e das visitas institucionais da Câmara. Um trabalho essencial para o funcionamento do Legislativo. Eu gostaria de fazer um registro, onde essa casa nós tivemos uma sessão solene com o Instituto Ideia, que faz um belíssimo de um trabalho na nossa cidade. No final, eu esqueci de agradecer o brilhante trabalho que a equipe do cerimonial realizou. Então, de forma transparente, como falei hoje de manhã para vocês, agradeço o trabalho precioso que essa equipe fez, viu, senhor presidente? O trabalho do cerimonial é fundamental para garantir que a Câmara funcione com organização e respeito. Agora a gente muda de assunto aqui no Ação Parlamentar para falar de cultura. São José dos Campos respira arte. A nossa cidade tem talentos em várias áreas. Mas para que a nossa cultura se fortaleça cada vez mais, é preciso uma estrutura de apoio que vá além dos palcos. É aí que entra o papel da Comissão de Cultura da Câmara. É ela responsável por acompanhar políticas públicas e leis de incentivo que ajudam o artista local a tirar projetos do papel. Ricardo é diretor artístico. Ele é responsável pela roteirização dos espetáculos deste circo instalado em São José. No trabalho direto com o público, ele acompanha de perto o impacto e a importância da arte para a vida das pessoas. A gente tem a preocupação de, além de criar um número bonito de se ver, sempre ter uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta, uma mensagem exposta. Alguns números dá para sentir, tem número de superação muito evidente. Né? Você olha para o artista e fala, ele está se superando agora, e o aplauso vem gigante, porque o circo passa a mensagem da reinvenção, da alta reinvenção e da superação. Mas a importância da arte não se mede apenas nos espetáculos circenses ou em outras atividades. A arte atua como expressão da vida, sintetiza valores e promove a reflexão crítica. Um exercício indispensável para a construção da identidade e da cidadania. Por isso que municípios incentivam ações culturais por meio de políticas públicas. Em São José dos Campos, uma das formas de viabilizar projetos é a LIF, Lei de Incentivo Fiscal. A modalidade permite que a empresa ou pessoa destine 20% do imposto devido em recursos próprios ao projeto cultural. A medida é uma forma de incentivo ao setor. Para 2026, cerca de 3 milhões e 114 mil do orçamento da cultura estão previstos para a LIF. Na Câmara, os vereadores da Comissão de Cultura acompanham de perto a aplicação dos recursos destinados aos projetos. A comissão se reúne mensalmente para tratar de todos os projetos. A Lei de Incentivo Fiscal ele é um dos mais importantes porque ele consegue trazer subsídios através da isenção do pagamento de imposto pelas empresas para que esse recurso seja destinado à cultura diversa, né? A música, o cinema, o teatro, todas as expressões culturais que nós temos, e com isso a gente consegue fomentar a cultura na nossa cidade. O valor definido para a Lei de Incentivo Fiscal deste ano faz parte da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ela é um instrumento que estabelece como o dinheiro arrecadado em 2026 pela Prefeitura vai ser investido na cidade.
As despesas precisam ser analisadas pelos vereadores, que em dezembro de 2025 votaram e aprovaram em plenário um montante que será destinado para a área da cultura. A análise dos parlamentares é feita a partir dos interesses e necessidades da classe artística do município. A grande maioria das pautas, elas vêm de demandas dos artistas, né? Sejam eles audiovisuais, sejam eles da música. Todos eles nos trazem demandas, trazem necessidades que eles precisam através do município, seja através da Fundação Cassiano Ricardo ou do próprio executivo diretamente, para que a gente possa criar políticas públicas aqui para a gente conseguir atender aos anseios dessa classe. O valor total previsto a ser repassado à Fundação Cultural é de 37 milhões, que além da LIF contempla ainda verba para o Fundo Municipal de Cultura, recursos para a realização de oficinas e eventos de formação artística, entre outras medidas. As nossas expressões culturais, elas são atendidas e beneficiadas também através desses recursos das empresas que a gente consegue patrocinar ou incentivar ou até mesmo trazer um grande evento para a cidade na questão cultural. As iniciativas são focadas no artista local, que nem sempre conhece as ferramentas para tirar o projeto do papel. Ellen atua como agente territorial do Ministério da Cultura e trabalha para esclarecer dúvidas de artistas que desejam participar de editais. Ainda precisamos dos editais muito para impulsionar nossos trabalhos, né? Muito desse valor de fomento. Então, sempre que precisar, e tenho feito isso como trabalho, ensinado os artistas a elaborar os editais públicos, projetos culturais, a construir um portfólio artístico, que é importante dentro da avaliação dos projetos, a criar diálogos com eles e também para que eles saibam quais são os editais, onde acessar, o que estão fazendo com dinheiro público na esfera federal, estadual, municipal. Para Fernando, incentivo é a palavra-chave. Vindo de uma família circense de palhaços, ele destaca como as políticas públicas disponibilizadas para ele fizeram a diferença para a sua trajetória a seguir. Quando eu tinha meus 16 anos de idade, né, o circo da minha família também trabalha com projeto cultural e ali teve incentivo, né? Então fiz vários projetos culturais, questão de escola pública, indo fazer shows, levar o circo até a escola, sabe? E isso ali foi aperfeiçoando o meu jeito de chegar no público, de poder interagir com a plateia. Valorizar a cultura é valorizar também a identidade da nossa cidade. Esse acompanhamento feito pela comissão garante que os recursos sejam destinados de forma correta a quem realmente faz a diferença na nossa arte local. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Tramitando aqui no Ação Parlamentar. Até já! Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar aqui na TV Câmara. E olha só, o descarte irregular de lixo e entulho é um desafio para a limpeza urbana de qualquer cidade. E quando esses materiais são despejados de forma incorreta, o prejuízo é de todos nós. Muitas vezes, a falta de um incentivo direto faz com que o cidadão não dê o destino correto àquele material que poderia ser reaproveitado. Um cenário muitas vezes comum. Materiais descartados de qualquer forma que se transformam em lixo espalhado pela rua. Aqui no Campo dos Alemães, os moradores relatam que a situação se repete em alguns pontos do bairro. O Leonardo conta que o problema afeta diariamente quem vive por aqui. Os moradores da região aqui, fica difícil conviver hoje com a bagunça que se tornou o PEV aqui, né? É uma desorganização, a gente cobra as autoridades, a gente fez abaixo-assinado, fez de tudo. A gente vê a boa vontade também das autoridades de tentar resolver, de vir aqui, colocar a polícia para tirar o pessoal. Problemas assim dificultam o trabalho dos comerciantes e lojistas. O Leonardo, proprietário de uma academia, reclama do impacto no movimento. O número de clientes tem caído. Tem uma academia que é a 100, 200 metros do local aqui, né? A academia ela sempre teve um movimento bom, tudo. Nesse último ano agora o movimento caiu muito e no horário da noite. Então você identifica que o problema não é no dia a dia, não é algum problema com a academia, né?
Eu passei a ter muitos alunos no período da tarde, que é o período que o pessoal se sente mais seguro para poder estar circulando na região, e à noite esse pessoal sumiu. Porque muita gente vem a pé, passa a ter medo de vir para cá, eu também teria. O descarte irregular no Brasil é um desafio crítico. Segundo a ABREMA, a Associação Brasileira de Resíduo e Meio Ambiente, mais de 30 milhões de toneladas de lixo recebem destinação inadequada todos os anos. O problema afeta a qualidade de vida da população e o funcionamento das cidades. Além disso, pode causar contaminação ambiental e doenças. Muitas vezes, por se tratar principalmente de um local de vulnerabilidade, a gente esbarra muito nessa questão social e muitas pessoas acabam indo até esses locais de descarte, né, viciado, enfim, de onde está sendo depositado de maneira inadequada, para conseguir tirar algum proveito ali de algum material. E aí, nesse momento, a gente acaba tendo uma contaminação, a gente pode ter, né, uma transmissão de doença. Além disso, a gente tem contaminação do solo, né, quando a gente fala principalmente de resíduos orgânicos, né, os restos mesmo de alimentos, né, enfim, de frutas, legumes, de cascas, eles são ótimos quando eles são encaminhados de maneira adequada. Né, quando a gente faz um processo de compostagem, um processo de biodigestão, onde eles são aproveitados, mas quando eles são descartados dessa maneira, principalmente em céu aberto, acaba junto com aqueles outros resíduos, né, que na verdade acaba virando um lixo, né, contaminados, né, a gente tem um resíduo de banheiro, a gente tem um reciclável, a gente tem um pano sujo, ele acaba se tornando um líquido tóxico, que pode contaminar o solo e também atingir pessoas, né? Realidade que reforça a necessidade de ações para o enfrentamento do problema. E o poder público tem o papel de promover o debate, buscar soluções estruturais e ampliar o acesso a alternativas adequadas para o descarte de resíduos. Esse resíduo ele precisa ter uma destinação adequada e não só uma destinação adequada, mas também uma separação adequada. Né? Quando a gente fala de lixo, né, a gente entende que o lixo ele é muito mais uma mistura, ele é muito mais uma atitude do que um objeto em si, né? O lixo a gente escolhe muitas vezes quando ele vai ser lixo, né? Porque quando eu separo adequadamente, eu consigo dar oportunidade para que esse resíduo seja encaminhado de maneira adequada. Como a gente viu, a conscientização é um caminho importante e o incentivo financeiro também pode ser uma estratégia para manter as nossas calçadas limpas e livres de entulhos. Para isso, tramita aqui na Câmara um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a implantar ecopontos com pagamento via Pix para quem descartar materiais recicláveis nos PEVs. Essa proposta é do vereador Marcão da Academia, que está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente qual o intuito desse projeto. Vereador, como ele pode funcionar, né? O que ele vai trazer de benefícios na prática? Sim, muito importante, né? Importante para o meio ambiente, para um ecossistema, né? A gente que acompanha muito, uma dificuldade muito grande que está tendo, não só em São José dos Campos, mas em várias cidades, a gente vem observando, quando a gente está na rua, quando a gente está no nosso gabinete, que a gente recebe a demanda da população, é a questão desse descarte desses materiais que não são recicláveis, né? Então, são materiais como material de construção, gesso, entre outras, que não tem esse trabalho de que você possa absorver. As empresas, né, que fazem essas coletas de materiais reciclados não tem como absorver e para o ecossistema é muito ruim, né? Então a gente vem já absorvendo, procurando, estudando outras cidades, em outros locais, não só dentro do Brasil, mas no mundo, para entender o que a gente pode fazer. Quantas vezes a gente chega perto de um local de descarte voluntário, os PEVs aqui em São José dos Campos, e a gente vê aquela quantidade de material, e principalmente resíduos de obras, jogado aos lados, logo ao lado a um PEV, jogado numa praça, jogado em um espaço verde, numa área verde, e a gente olha aquilo e fala, não é possível. A gente encaminha para a prefeitura faz a limpeza, chega no outro dia, de novo o pessoal descarta lá, né? E a gente começa a entender o porquê isso. Então a gente começa a estudar com aqueles também, né, que trabalham nesse meio, catadores de qualquer material que leva também aos pés, mas também muitos que pode acontecer de não levar. E por que isso, né? Então muitas vezes está relacionado com algum tipo de material. E esses materiais, muitas vezes o PEV não absorve ou absorve numa quantidade mínima. Então, como é que você olha um PEV, está lá, e um material jogado logo ao lado de um PEV, e a população, a gente não entende isso, né? Então, buscando aí ideias em outros países, e a própria aqui no Brasil também,
a gente faz um trabalho de quê? De fazer com que a prefeitura, o poder público, possa pagar por esse material, né? Então você incentiva aquele que, desde a carrocinha, né? Desde um carrinho de pipa, alguma coisa que ele absorve esse material, e em vez de entregar nos locais, ele joga na rua. Então já vão comprar o material, fazer com que o poder público, a prefeitura, compre esse material para que não seja mais descartado. Tentar, né, essa nova linha, eu acho que isso tem dado certo em alguns locais que a gente tem observado, e por que não São José, a gente também não fazer esse trabalho, a gente ajuda na limpeza, faz um trabalho educacional, né, transforma essas pessoas dentro de um projeto, e é que a gente possa dar mais condição ao município e a gente tentar achar uma solução, né, viável para esse descarte irregular que a gente vem sofrendo, né? Nós são nos rios, são as margens de rio, e a gente não consegue mais ficar olhando para aquilo e não saber o que fazer. Então, a nossa parte na Câmara é criar projetos de leis e que essa lei a gente possa estudar e fazer um trabalho maior nele, um projeto que a gente possa dar condição ao município de a gente batalhar contra esse problema que tem agravado não só o município, o meio ambiente do Brasil e do mundo. De repente, o valor para a limpeza que a prefeitura gastaria pode entrar nisso na hora do morador fazer o descarte, né, para pagar o morador. Perfeito, tudo é um orçamento, né? Quando você pega um orçamento, né, que faz aquele recolhimento, que depois você tem que levar para uma outra local apropriado para descarte, né, que muitas vezes o poder público não faz, ele tem que contratar um terceiro que faça isso, todo esse orçamento, em vez de você gastar com isso, você pode trabalhar e incentivar aqueles que, de repente, estão jogando ao lado, que possa entregar de maneira correta para o município. E aí, vereador, na parte prática, né, poderia nos PEVs e nesses ecopontos ter, por exemplo, balanças, estabelecer um preço por quilo, por material, de repente, como poderia funcionar? Isso. O grande interessante é que, assim, muitas vezes as câmeras de segurança têm identificado muitas pessoas entregando, quando vai lá levar o material, entregando fora do horário também de abertura dos PEVs, né? Então, eles entregam e jogam lá na frente, achando que alguém vai lá pegar, né? Então, quando você põe um programa que ele compra esse material e ele tem um horário estipulado, também vamos incentivar que as pessoas levem no horário, né? E seria, na verdade, a gente quer manter os PEVs, porque o PEV trabalha com material reciclável. Então, isso é importante entender que a gente montaria um ecoponto. Esse ecoponto próximo aos PEVs, que somente iria absorver materiais de construção, de gesso, esses materiais que não são recicláveis, que a prefeitura consiga pagar e ter esse material e encaminhar para o local devido, né? Então, essa é a ideia. Quando você tem um espaço para isso, que você tem lá todas as suas caçambas, a sua quantidade diária, você tem lá uma balança que você vai medir e já receber no local. Então, a pessoa ela vai lá, leva para o local, pesa e a quantidade já vai ser paga no próprio local. É o morador enxergando esse entulho como recurso e, além de ganhar o dinheiro, ajudando a cidade a ficar mais limpa, né? Isso. E se nós tivermos alguns moradores, algumas pessoas que não queiram entregar lá, também se incentiva a outras que querem fazer a educação, quer uma cidade mais limpa, eu poder ir lá buscar, levar lá e ser recompensada por isso. Tá certo. Obrigado, vereador, pelas suas informações sobre o projeto de lei em tramitação. A gente vai para um rápido intervalo aqui na Ação Parlamentar e na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Até já. O Ação Parlamentar está de volta e o quadro Nomes da Cidade de hoje está aqui na Zona Leste, no bairro Campos de São José. Essa viela em que nós estamos recebeu o nome de Marli Ellen da Silva. A nossa homenageada foi uma enfermeira que dedicou a vida a ajudar o próximo, seja no hospital ou então em trabalhos voluntários. A história de Marli começou longe daqui, no norte de Minas Gerais, mas foi em São José dos Campos que ela criou raízes e descobriu sua vocação. A irmã Marta conta que ela desenvolveu cedo o desejo de cuidar do próximo e trilhou uma carreira dedicada à enfermagem. Chegamos aqui em São José, Marli tinha 8 anos. Ela era menina, né? Depois
cresceu, trabalhou em buffet, trabalhou em casa de família. Aí depois ela se apegou com a enfermagem. Aí ela fez a enfermagem, trabalhou muitos anos no pronto-socorro, na pediatria do pronto-socorro. Ela amava trabalhar na pediatria ali. Para ela era pronto-socorro, não tinha outro lugar para ela trabalhar. Mas o cuidado de Marli ultrapassava as paredes do hospital. Se tornou voluntária na Defesa Civil para socorrer mais pessoas em vulnerabilidade. Depois ela engajou, veio a Defesa Civil, ela entrou para a Defesa Civil também. Ela foi o Zé Gotinha, ela saiu vestida de Zé Gotinha. Eu não tenho foto dela com o Zé Gotinha, mas ela era o Zé Gotinha também, né? Esse espírito aventureiro e solidário a levou também para o Grupo Sussuarana, onde atuava em resgates de difícil acesso. Nem o câncer que descobriu com pouco mais de 40 anos a parou. E ela sempre teve muita vontade de entrar para o grupo, porque a Marli, ela sempre estava com pessoas assim da Defesa Civil, ela estava sempre fazendo os trabalhos voluntários dela, então ela sempre conhecia o grupo já. Ela, para fazer as trilhas, ela tomava às vezes algumas doses cavalares para poder não sentir dor, para poder acompanhar, mas isso sem a gente saber. Depois que eu fiquei sabendo que ela me contou, né? Então, assim, ela para poder estar bem, para ela poder estar com a gente, ela mostrava uma força muito grande. Aquela força, aquela Marli, aquele sorriso, aquela espontaneidade, né? Era muito grande, cativava a gente. Onde ela chegava, brilhava. A solidariedade de Marli também ganhava forma através da equipe Amigos para Sempre, criada por ela para arrecadar doações. Durante o ano todo, ela recolhia brinquedos usados e transformava a própria casa em uma oficina de restauração para garantir o presente de Natal das crianças carentes. A gente pedia brinquedos e nem sempre a gente falava, pode ser usado, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho. Então a gente sempre vinha aquelas caixas cheias de brinquedos que a boneca cara suja, com tinta, que a dona, a primeira pessoa, criança, né, já usava aquela boneca, né, já tinha feito alguma coisa, a gente dava banho, penteava, eu fazia as roupinhas novas para a boneca, né? E a gente trabalhava com isso, deixava o brinquedo novo com cara nova, o brinquedo velho com cara nova, né? E a gente, mesmo tendo assim, quando uma criança, a única coisa que tem é isso, a felicidade da criança que a criança tem, então a gente fazia aquilo com muito carinho. E foi a Marli que me ensinou. Quando ela falou assim, não, nós vamos fazer tal coisa, eu falei, como assim? Vamos, brinquedo, até carrinho sem roda, a gente arrumava, sabe? Marli nos deixou em 2017, mas o nome dessa viela, bem pertinho de onde a irmã dela mora até hoje, garante que seu legado de amor ao próximo jamais seja esquecido. Sempre viva na memória, sempre viva. Aí a gente continua cada vez mais viva na memória. O que ela fez, quantos sorrisos de criança ela conseguiu pôr no rosto de uma criança pobre, carente, sabe? E quantas ajudas ela deu, não só também que eu acredito também de mantimentos que a gente corria atrás, de ajuda mesmo, sabe, social, ela fazia muito. Então, assim, a Marli foi muito merecedora dessa homenagem. Eu achava que merecia até o nome de uma avenida. Realmente uma história muito inspiradora da Marli, né? E como é bom saber que pessoas que fizeram tanto pela comunidade têm os nomes eternizados em ruas, parques, praças e vielas aqui em São José dos Campos. O Ação Parlamentar termina com essa homenagem. Na semana que vem eu volto com mais informações sobre a nossa cidade e sobre a Câmara Municipal. Até a próxima. Tchau.